tudo, vamos cometer um crime. Dragon Ball é obviamente um dos animes barra mangás mais impactantes de todos, impactante no sentido cultural. Essa forma de arte não teria metade da popularidade aqui e até mesmo talvez no Japão se não fosse Dragon Ball. Sim. Dragon Ball inspirou uma cacetada de outras obras, todo mundo sabe de tudo isso. A grande questão é que o otaku médio é muito chato, então mais na internet tem um círculo que gosta muito de Dragon Ball ainda, a maior parte da, entre aspas, comunidade de anime na internet vê Dragon Ball como uma piada. É verdade. E isso é porque a comunidade de otaku na internet é burra, como a gente estava falando mais cedo, e não existe outra palavra a não ser essa. Porque a pessoa... Provavelmente nesse... Vamos lá. Você pode falar mal da animação de Dragon Ball original? Pode. É muito enrolada. Tem muita coisa lá chata e tal. Mas quando você pega pra ler o mangá de Dragon Ball, a situação muda completamente. Dragon Ball é um mangá sensacional. Merece todo o crédito que tem. Tem erros, tem problemas. Mas ele não determinou o futuro de um gênero à toa. Dragon Ball tem tema, Dragon Ball tem desenvolvimento de personagem, Dragon Ball tem arco de personagem. Em alguns momentos vai dar uma cagada? Vai. Mas Dragon Ball tem uma narrativa visual e uma progressão de história que fez muito sucesso e tem motivo para aquilo ter feito sucesso, porque funciona. Então vamos ver o que ele vai falar. Extremamente mal escrito, extremamente mal feito, bobo. O povo simplesmente não consome e tira as opiniões a partir de influenciadores digitais. Feito chato burro. Inclusive, quando eu tava no ensino médio, eu tinha meus amigos super duper cult. Todo mundo sempre batia na tecla de Dragon Ball não tinha história. Ou mesmo é Bleach, eu acho. E em geral, o argumento sempre é: você ainda gosta de Dragon Ball só por causa de nostalgia. Porque se você consumir essa coisa hoje em dia, você vai achar ruim. Se você consumir o anime, talvez você fique sem paciência. Mas se você consumir o mangá, você vai ver que principalmente Dragon Ball antes do Z é uma obra-prima. É ruim. Dragon Ball tem problemas? Obviamente tem problemas. Entretanto, eu fiz uma coisa incrível uns anos atrás, chamada eu peguei o mangá inteiro de Dragon Ball pra ler, e deve ser um dos meus mangás favoritos. Em grande parte, vou dizer que é por causa da arte do Toriyama. Não arte especificamente, mas composição dos quadros. Esse é facilmente o mangá mais gostoso de ler que eu já vi. Bem provável. O olho, desliza pela página de uma forma tão suave, é incrível. Comparativamente, o anime é ruim. Bem ruim. Mas Dragon Ball também tem vários méritos narrativos. O Super, não muito, mas o mangá... O Super a gente esquece que é existe. original, com certeza. Então estou aqui pra dar uma defendida em Dragon Ball. Eu vou usar a gameplay de Dragon Ball FighterZ no fundo, em parte porque Toei é meio chato com copyright, em parte porque esse jogo é irado. Eu acabei de perceber que eu falei no meu vídeo só bem de Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, e aí eu falei que ia colocar a cena de Dragon Ball FighterZ só porque sim. E aí a minha equipe não é nem de Dragon Ball Clássico, nem Z, eu sou ótimo no meu trabalho. Ok, como eu cheguei a falar no meu vídeo Gurren Lagann, muitos animes e mídias japonesas em geral têm uma certa fórmula ao redor de escalar a narrativa e os poderes de seus personagens. Isso obviamente não é exclusivo do Japão, mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídia japonesa. E eu falo mídia japonesa ao invés de só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy VII começa com um grupo explodindo um gerador de uma empresa malvada e termina com seu grupinho lutando contra um... É porque a forma que a mídia pop se desenvolveu aqui e lá é um pouco diferente, né? Mas se você pegar, por exemplo, pega em Senhor dos Anéis. Começa com o Frodo quieto na dele, ele passa por 1 trilhão de aventuras pra chegar no fucking vulcão lá e tacar o anel na parada. Também é uma mega escalada. É porque, em geral, histórias épicas têm essa tendência, né? A tendência de você ir enfrentando desafios cada vez maiores. Então, imagino que você vai encontrar isso nesse tipo de história, e JRPG em geral tem esse tipo de história. Veja o trailer de Oshi no Ku. Queria que você assistisse um app em live quando saísse. Pode deixar, Luca, vamos pensar nisso aí. Valeu, mano. Vou assistir o trailer também. Um deus que consegue destruir o sistema solar 3 vezes durante a mesma luta. Dragon Ball não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes, porém eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e em mangás, e que muitas vezes... Dragon Ball popularizou tudo em anime e mangá na época dele, então não tem... Você pode falar isso e você praticamente nunca vai estar errado. Os shonen seguem a mesma ideia, que é a maioria das vezes, provavelmente estão puxando disso por causa de Dragon Ball. Então não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Tomar no cu. Isso é uma forma narrativa bem legal pra uma história de ação, porque é uma ideia de progressão bem direta. Você quer botar lutas, mas você quer que as lutas fiquem cada vez mais intensas. Então o que faz sentido é que todo mundo na narrativa fique mais forte, tanto seus heróis quanto seus vilões. Com isso, por ter novos poderes, eles conseguem fazer coisas bem mais legais e mais interessantes. E aí o nível dos combates escala. E aí os personagens e o mundo estão em um outro nível e é bem visível durante os combates. Uma história de ação deveria contar alguma coisa com seus combates. Então ver a progressão dos poderes nas lutas já é bom narrativamente. É um anime de ação, é o que você quer. Você tá vendo que os personagens estão ficando mais fortes e essa é a história que você está seguindo. O problema é que você precisa planejar. Você pode fazer... ele vai falar agora do problema, que é a mesma coisa que eu vou falar. Que a forma que a progressão acontece, se ela existe puramente para ser a progressão de força do personagem e não envolve uma progressão sentimental, uma progressão pessoal, uma progressão narrativa, uma progressão de trama, pode ficar repetitivo e chato. Que é uma das maiores críticas que Dragon Ball às vezes recebe. Uma forma de você evitar isso é você fazer poderes não comparáveis. É um termo de game design, os não comparáveis. Vou dar um exemplo aqui. O que é melhor? Você dar um pequeno teleporte ou você ganhar um teleporte de tipo 2 metros, 3 metros, ou você ter um golpe que aumenta em 200% o seu dano.
são funções diferentes. Então elas não têm uma forma clara de você determinar o que é melhor e o que é pior. Vai depender muito do seu estilo de personagem, de luta, de jogo, por aí vai. Então você fazer progressão horizontal, que eu já falei isso no meu vídeo de MMORPG, é uma forma interessante de diversificar os desafios, aumentar eles muitas vezes, mas não zoar com tudo. Ué, o áudio não veio. Hehe, vai virar idol. Vai ver idol sim. One Piece New Genesis em português. Um teto. Alguma coisa como, por exemplo, Naruto não planejou um teto e aí ficou um pouco absurdo demais, né? Além de que é bom ter uma construção pra chegar nesse teto. A construção de, por exemplo, Final Fantasy faz completo sentido. Um alien já é apresentado no início, então eventualmente ficar cósmico faz sentido. Naruto, um alien é apresentado lá na puta que pariu da frente. Um alien que viaja entre dimensões. Se a gente voltasse pro início dos anos 2000, enquanto eu tava assistindo o Exame Chunin e você me dissesse que essa era a direção que Naruto tava seguindo, eu ia ter um derrame. Agora, Dragon Ball é um exemplo um pouco fascinante, porque a evolução de força do Goku é o tema principal de sua narrativa, e esse tema também enfatiza o fato de que não tem teto em Dragon Ball. O que caralho eu quero dizer com isso? Ok, o mangá de No Dragon Ball clássico não tem teto. Tem o teto da Terra, que é o Piccolo. O Rei Demônio, né? Então acho que ele seria o teto da Terra. Sendo que a história era pra acabar mais ou menos ali, mas o Toriyama teve que fazer o Z. E aí ele expandiu pro resto do universo. Por mais que Dragon Ball tenha a possibilidade de não ter teto, eu não acho que a ausência de teto seja bem executada em Dragon Ball também, tá? As coisas, a forma que as coisas andaram no Super, eu achei muito zoado. Uma execução sem teto pra mim melhor é de Tengen Toppa Gurren Lagann, por exemplo. Dragon Ball começa muito estranho. Os primeiros 30 capítulos parecem um outro mangá. Dragon Ball passa a ser o que você imagina que Dragon Ball é quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami e conhece Kuririn e tudo mais. A partir daí é um pouco mais similar ao Dragon Ball que você conhece e talvez goste. Eles treinam, vão num torneio, tem uma empresa malvada e eles precisam destruir, tem um cara verde malvado e eles precisam destruir, eles treinam, eles vão num torneio. Só que no primeiro arco de torneio de Dragon Ball, somos apresentados a esse cara aqui chamado Jack Chun, que se você tiver mais que 30 de QI, você pode perceber que ele só é o Mestre Kami mesmo. Por sorte, o Goku não tem mais que 30 de QI, então ele nunca soube. A questão é, a luta final do torneio é Jack Chun contra Goku. E quem acaba vencendo no fim das contas é o Jack Chun. Tá, Danael, legal, e o foda-se. Essa luta é o que carrega o tema de Dragon Ball inteiro. O Mestre Kami queria ensinar uma lição pro Goku. Sempre vai ter alguém mais forte que você. Esse torneio veio logo depois de um arco de treino. Então o Mestre Kami ensinou uma lição pra ele que é nunca pare de treinar. Nunca fique apenas confortável com seu poder atual. Não acho Muito bom, é isso aí, ele tá que certíssimo. você é invencível e que jamais ninguém vai te superar. Treine e melhore, para que eventualmente, quando alguém mais forte que você aparecer, você vai estar pronto. E depois de derrotar essa pessoa forte, treine e melhore. A fórmula, entre aspas, do Battle Shonen é literalmente o ponto em Dragon Ball. O Goku não é um personagem que tem um objetivo. O objetivo do Goku é só, eu adoro artes marciais, é tipo muito legal. Lutar É. Exatamente. O Goku, ele não tem um objetivo consciente, porque, em geral, personagens que têm um objetivo consciente, que eles têm um objetivo que às vezes é derivado do need, normalmente é derivado do need não, do want, é um personagem que tem algum arco de mudança interna. O Goku tem um arco estático. Então ele muda o mundo em volta dele. Ele já tem a verdade dentro dele. Provavelmente deve ser algo como, tipo, a gente nunca deve parar de se esforçar, de treinar para ser o melhor que a gente pode ser. E isso muda as pessoas ao redor dele. É por isso que o Ten Shinhan entra pro grupo, é por isso que o Yanti entra pro grupo, é por isso que o Vegeta entra pro grupo, é por isso que todo mundo entra pro grupo. O Piccolo entra pro grupo, tudo bem que tem o filho do Piccolo e tal, mas enfim. Mesmo assim, o filho é meio brabão, aí ele cuida do Gohan, parará, peraí. Então, ele não precisa de um objetivo, ele não tem esse want, porque ele não tem a mentira, porque ele já descobriu a verdade dele. Talvez, eu não lembro exatamente como é no mangá, faz muito tempo que eu já li, mas talvez tenha sido a própria nessa luta aí que pode ter revelado a verdade pro Goku. E aí, o personagem, apesar dele ter objetivos momentâneos, né, derrotar o Freeza, derrotar o Cell, derrotar o Majin Buu, vencer o torneio, derrotar o Raditz, salvar o Gohan, sei lá, você tem esses objetivos que são objetivos de trama, objetivos momentâneos, mas que não são objetivos de longo prazo do personagem. Como, por exemplo, é o Naruto virar Hokage, o Luffy virar o One Piece, né? Pegar o One Piece. Que são objetivos, normalmente, objetivos externos. O objetivo de personagem, tanto no ante dele, quanto como um objetivo de trama, não precisam ser externos, podem ser internos. Por exemplo, o Ichigo tem um objetivo interno. Então, depois, ele tem os objetivos momentâneos dele durante a obra, mas o grande objetivo dele é interno, que é lidar com o luto da morte da mãe. Entre outras coisas que eu já falei no vídeo. Mas resumindo aqui, vai deixar claro pra todo mundo.
muito brabo. Eu tô jogando um RPG de Dragon Ball porque eu sou um psicopata, e nós estamos em um arcozinho de treino, e meu mestre fez um discurso que eu acho que é a coisa que melhor encapsula o que Dragon Ball é. Nossos personagens começaram a treinar pra proteger a Terra, pra impedir que os invasores destruam tudo, ou sei lá. Mas eventualmente esse vira só o segundo plano, porque a gente começou a gostar de treinar. Ver a gente ficando mais e mais forte, nossos ataques ficando mais e mais destrutivos. Meu personagem literalmente treinou no inferno, e ele percebeu que eventualmente alguns demônios que davam trabalho pra ele, agora não dão mais. E a sensação de euforia ao perceber que você está melhorando é imensa. Ao ponto que quando os invasores chegaram, nossos personagens estavam muito mais animados do que com medo. Finalmente, depois de tanto tempo, eu vou ver se meu treino valeu Vou ver o Infinity. a pena. Estou cansado de treinar contra as mesmas pessoas, agora vai vir alguém muito mais forte pra eu testar se eu estou bom o suficiente. Se a gente vencer, show. Se a gente perder, falhamos. Mas a esse ponto, salvar a Terra é consequência do nosso objetivo, que realmente é lutar contra o vilão. Não por algum senso de moralidade, mas porque lutar é legal. Voltando pro mangá de Dragon Ball, os vilões geralmente são o contrário desse tema de melhor através do esforço. São sempre esses personagens naturalmente poderosos, que jamais precisaram treinar. O Freeza ele se recusa a treinar. O Freeza fala que ele é realeza e o poder dele vem dele, ele não precisa fazer mais nada. Aí ele fala, tanto é que quando eu treinei, eu virei o Golden Freeza. Aí a gente esquece, a gente ignora. Isso porque vai contra o fucking personagem. O Broly é uma máquina de... Até mesmo sendo filler, né? E até o Broly canônico ele treinou, né? Mas o Broly filler, não, é uma máquina. Que tá dentro do tema. O Cell, ele não treina, né? Ele absorve as outras pessoas e se torna mais forte. O Majin Buu também, né? Tudo bem que ele começa como um mega demônio, depois ele vai absorvendo as pessoas. Eles não treinam, né? Mandei um vídeo no VIP pra ver depois, eu sempre racho o bico com a frase final do Luffy. Beleza, Luca, eu vou assistir também. Vou na ordem aqui que a galera mandou. O que eu tava falando mesmo? Falando do Freeza, que a galera não treina. E sim, e aí, obviamente, né, é bem claro de obras épicas, ou obras que tratam da superação humana, ou da superação alien, no caso, já que o Goku é um alien, que a gente... os adversários do mundo muitas vezes são titânicos, né? São deuses, quando você pega pra ler mitologia, essas coisas assim, dos heróis humanos contra os deuses, contra forças da natureza, contra elementos que sempre foram estáticos e imparáveis e impossíveis de superar. E aí o humano, através da vida finita dele e da capacidade de mudança, porque os deuses e a natureza, como eles são conceitos estáticos, eles não podem evoluir. Então, os humanos, por serem mortais, imperfeitos, eles têm espaço para melhoria. E a melhoria é infinita. E aí a gente volta para Tengen-toppa Gurren Lagann. Então você vai encontrar muito disso nesse tipo de obra. Treinar, pelo menos não tão exaustivamente quanto nossos heróis, e também não se incomodaram em treinar pra essa luta em particular. Estou lutando apenas contra vermes, porque eles me dariam algum tipo de trabalho. Além disso, o Vegeta e o Freeza tinham um objetivo, que era pegar as esferas do dragão e se tornar imortal. Esse é basicamente o caminho fácil, adquirir uma habilidade onde você só não perde. Nunca que a galera do bem ia fazer isso, tanto que agora o Vegeta mora na Terra, faz parte do grupinho principal, e ele jamais decidiu vou virar imortal. Por quê? Muitos motivos, o Vegeta é realmente um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball. Além desse tema de escrita que eu expliquei aqui. Tanto é que o fato do Vegeta ser um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball torna Dragon Ball Super, mais uma vez, uma lástima para a franquia. Ele tem um arco de redenção que é bem feito, mas mais importante, ele era egocêntrico, foi entre aspas derrotado, porque meio que ele ainda assim venceu, ele venceu o Goku com certeza, e percebeu, eu tenho que treinar, né, velho? Eu não quero que isso aconteça de novo não, vai ter gente mais forte e eu não quero perder. Outra coisa que eu sempre achei legal é que o Toriyama coloca uma resposta narrativa de como resolver um conflito sem combate, e aí vai lá, caga e resolve o conflito com combate. Por exemplo, na Saga do Céu, os androides vão aparecer daqui a um tempo. A reação de todo mundo é, ok, vamos treinar. E a Bulma, que é uma humana, não tem interesse em batalha, simplesmente fala, ei, eles vão acordar daqui a pouco. O que significa que eles estão dormindo. Que a explicação é completamente diferente do que eu disse, eu sou bem burro, mas o ponto é o mesmo. O que significa que a gente pode encontrar onde eles estão, destruí-los e não vamos precisar lidar com isso. E todo mundo fala, tem razão, vamos não fazer isso, entretanto? Eu gostaria muito de lutar contra androides que destruíram uma outra realidade. Eu quero ver se agora com treino a gente consegue vencer. E é simplesmente o que eles fazem. Salvar a Terra é bom e importante, mas sabe o que é muito mais interessante? Lutar contra a pessoa que vai destruir a Terra. Esse sim é o foco. Os personagens querem ficar melhor no que eles amam. É por isso que o Toriyama fala que o Goku ele não é um herói, no sentido de que ele faz o bem para fazer o bem. O bem é a consequência dos atos que o Goku toma. Mas, eventualmente, vamos dar um mini mérito pro Super, eventualmente ele vai fazer o fucking torneio do poder e vai aniquilar várias existências porque ele quer lutar contra a pessoa forte. E os personagens de Dragon Ball amam lutar. Geralmente personagens que perderam o gosto pela luta, ou não tem mais tanto interesse em ficar forte, eles são removidos da história. E geralmente fã de Dragon Ball fica muito puto com isso. Tipo, o Gohan agora tá fraco no Super, ou pelo menos tava, agora tá mais forte. Porque ele virou só um professor. Sim, ele só quis ser um professor mesmo. Ele parou de treinar, então ele ficou fraco. É isso. O Gohan é um personagem com um arco muito interessante também, porque ele é um pouquinho mais pacifista que o resto do elenco. Ele não gosta tanto de lutar, mas o Goku simplesmente não compreende que isso é algo que alguém pode ter, sabe? Uma falta de desejo de lutar. Então empurrava o Gohan pra isso e... Que o Gohan é meio Saiyajin, né?
O Goku é totalmente Saiyajin, Saiyajin é psicopata da porrada. Eventualmente adquiriu esse desejo, mas eventualmente ele perdeu esse interesse. Acontece, ué. Eu não vou falar muito do desenvolvimento dos personagens e relações entre personagens de Dragon Ball, só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei, tem essa questão toda do Gohan que vai direto com os temas de narrativa. Também tem que levar em consideração o seguinte: esses elementos não existem só no vácuo. Muitas pessoas, igual ele comentou, falam, ah, X é ruim, Y é ruim, Z é ruim. Só que esses elementos não existem no vácuo. Esses elementos estão anexados à execução na escrita, à execução no quadrinho, à execução na arte, à execução em simbolismo, à execução em ritmo, à execução em personagem, à execução na ação, à execução na coreografia, que muitas vezes é a forma do personagem manifestar algum tipo de personalidade ou de progressão de personalidade e tal. Então tudo isso importa. Você pode falar, ah, Dragon Ball não tem temas profundos, bem executados. Talvez, se você quiser uma abordagem filosófica, não vai ter. Mas se você juntar essa abordagem dentro da escrita do Toriyama em relação ao ritmo das páginas, a coreografia e a ação, você vai ver que o tema é bem executado. O negócio é que a forma que ele é executado talvez não seja a que você gostaria ou que você prefere. As pessoas misturam tudo isso. É normal, ninguém é profissional nessas coisas. Por isso que é legal ter alguém para deixar isso mais claro. Então, a forma que aquilo é executado também interfere em como aquilo é percebido e em como aquilo vai ser classificado ou não, entendeu? É a mesma coisa que chutar para um gol. Chutar para o gol parado, chutar para o gol no campinho, chutar para o gol no jogo de final. A ação é a mesma, mas o contexto muda completamente. Você não vai dar a mesma moral para quem conseguiu fazer o gol na final da Copa do Mundo para alguém que fez o gol no seu campinho da escola, tá ligado? Parado sem ninguém treinando ainda. Gosto muito da história do Trunks do futuro, acho ela bem agridoce, mas em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê às vezes é um termo que usam só pra falar eu não gosto, só que... Sim, é o que mais falo na internet. E o clichê, ele é uma... Vamos lá. Clichê é uma série de acontecimentos, ou um acontecimento, um momento, que faz sucesso, pronto, acabou. As pessoas gostam. O problema é, novamente, o clichê não existe no vácuo. O clichê exige uma boa execução. Se você usa alguma técnica narrativa no vácuo, vai parecer chato e fraco. Eu já falei isso de Cestus, o anime que a gente tava vendo. Que eu tentei assistir sobre gladiadores. Eu não vi o mangá, só vi o anime. Eu vi as técnicas narrativas desconexas uma das outras ali e eram porre de assistir, mas tava tudo lá. Então, um clichê bem executado vai fazer muito sucesso. Porque é um momento que as pessoas querem ver. Só que as pessoas querem ver aquilo sendo bem feito. É por isso que One Piece faz sucesso. One Piece tem 1 trilhão de clichês ambulantes ali. Só que eles são muito bem construídos dentro da proposta da história. Que tipo de uma forma chique. E quanto a ser básica, sim, ela é básica, essa realmente é a ideia dela. Em outros animes, os personagens estão ficando mais fortes para chegar em um objetivo. Em Dragon Ball, os personagens estão ficando mais fortes para ficar mais fortes. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes para lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles sentem prazer nessa fórmula. Mas Danael é sempre a mesma coisa, isso é repetitivo. É exatamente o que o Luca falou. Kimetsu é um exemplo. Ele é clichêzão, mas o Futable se aproveita disso. Pois é. É literalmente o tema da narrativa, cara. Não foi eu que escrevi. Se Dragon Ball fizesse uma coisa diferente, eu ia olhar com uma cara confusa, na verdade. Porque estaria traindo o que Dragon Ball é. Imagina se aparece um Batman e derrota todo mundo com preparo. Seria brabo? Seria interessante pra cacete. Só que vai um pouco contra a ideia do que Dragon Ball é. Eles querem ficar mais fortes. Não faz sentido apresentar um personagem mais fraco pra ser um vilão. E a forma como Dragon Ball é escrito... Dá pra fazer, mas exige mais cuidado, mais carinho, mais planejamento. Isso é uma coisa que Dragon Ball não tem hoje em dia. E isso é uma coisa que o Toriyama também nunca se deu muito ao trabalho de fazer. Mas sim, é possível você fazer progressão horizontal de poderes ali. Que, por exemplo, você tem magia em Dragon Ball. Alguns personagens simplesmente transformam-se em chocolate. Acabou. E aí? Vai fazer o quê? Tá ligado? Então tem poderes bizarros que você pode utilizar. Mas, infelizmente, o sistema de Ki é muito mal feito e desenvolvido. Por exemplo, tem gente que consegue usar telecinese com Ki, mas isso nunca é explicado. O Freeza consegue, foda-se, acabou, tá ligado? Permite que a história possa seguir infinitamente. Sim, o Cristiano, sou eu mesmo, mano. Não estou dizendo que deveria, já deveria ter acabado até. Inclusive, acabar com o Vegeta admitindo que o Goku é mais forte é um ótimo ponto final. E, em segundo lugar, permite que as habilidades e poder de luta de cada um dos personagens escalem infinitamente. Ah, Goku tá lutando contra deuses agora. Sim, deuses são mais fortes que ele, então... O plano do Super não é exatamente as ideias dele.
Concordo. Todos os conceitos fazem completo sentido para esse tipo de história, e algumas adições são bem-vindas ao canon de Dragon Ball. O problema é a execução e a falta de charme da escrita do Toriyama. Mas não é o Toriyama que tá escrevendo, mano. É o outro cara lá. Toriyama fala que os caras escrevem, mas eles não escrevem. Botem isso nas cabeças de vocês. Os caras não escrevem. Tá escrito que o Toriyama supervisionou e ajudou no roteiro de Dragon Ball Evolution. Tá escrito a mesma coisa do Oda no anime de One Piece. No live action de One Piece. Eles não ajudam, eles têm muita coisa pra fazer. Eles só dão uma assinada lá e ganham 500 milhões de dólares. Então ele obviamente vai treinar pra ficar tão É Toyotaro isso, não é o Toriyama. forte quanto um deus. É alguém mais forte. O Toyotaro que tá escrevendo e desenhando. As pessoas acham que os caras estão. Ah, o Kishimoto tá escrevendo o Boruto agora. Não, não tá. Ele só botou o nome ali pra melhorar a situação. Só isso. Ué, Dragon Ball é uma história muito, muito simples, mas funciona. Os temas da narrativa estão aqui pra complementar essa simplicidade. E francamente tem nada de errado com isso. E como eu disse, leia o mangá, ele genuinamente é bom, ele é muito gostoso de ler. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Muito obrigado pelos vários felizes aniversários. Parabéns que eu recebi no vídeo Hotline Miami. Vídeo Hotline 2 em breve. Até a próxima e até! Muito bom. Ele tá completamente certo. E eu acho que tá na hora da comunidade em geral começar a tentar não ser idiota. Errar todo mundo vai. Mas ser idiota é uma outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com errar. É simplesmente fechar a cabeça, se achar superior porque você não gosta de algo, tentar pagar de boladão na internet, tentar pagar, tá ligado? De conhecedor e ser só falar besteira. Todo mundo erra. Já errei, também vou falar besteira eventualmente, mas o importante é se reconhecer. Então, assim, Dragon Ball, pega o mangá pra ler. É muito bom. Você vai gostar. Uma leitura gostosa, tranquila. É divertido. Isso que importa. Ele executa bem a proposta. Talvez você não goste da proposta. Mas isso aí não é problema da obra. E se ela executa bem a proposta, talvez você que não seja o público dela. E acontece. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Hoje em dia eu não consigo ver nenhuma obra de Dragon Ball em anime. O mangá do Toriyama é tão... Ele é um mangaka maravilhoso. É um mangá que às vezes eu esqueço... É um mangá que às vezes eu esqueço que aquilo não é uma animação. Tem mangá que tem muito movimento, vamos dizer assim, né? Sensação de movimento. Eu era idiota e via Dragon Ball da maneira errada. Quando eu fui lendo mais, aprendendo, me tornando uma pessoa melhor, eu vi o valor de Dragon Ball e vi o quanto ele é bom. Ele não é meu preferido. Eu não assistia na infância, mas ele é sem dúvida incrível. Pois é. Quando teremos análise de Dragon Ball no canal? Cara, quem sabe um dia, né? Seria interessante. A arte do Toriyama piorou no Super. Cenário transparente. Mas, porra, o cara falou isso? Piscina, né? Ele se confundiu, pô. É só ele falar, porra, galera, foi mal. Achei que era o Toriyama, mas é o Toyotaro. Pronto, resolvido. Não precisa matar o cara por causa de um erro desse. Não, o Dragon Ball é infinitamente melhor de se ler do que o One Piece. Isso aí não é nem questionamento. Vamos lá o próximo.